deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, é reeleito em primeiro turno para a presidência da Câmara dos Deputados pelos próximos 2 anos. Com o voto favorável de 293 parlamentares, ele defendeu a independência dos 3 poderes e criticou a judicialização das decisões políticas. E esta edição destaca também: além do presidente, foram eleitos também os deputados que irão integrar a mesa diretora da Câmara. E na sessão solene que marca o início dos trabalhos legislativos, a mensagem enviada pelo presidente da República destacou a urgência de reformas para combater a crise. Boa noite. Em Brasília, 20h01. O Jornal da Câmara começa agora. O voto de 293 parlamentares garantiu no início da tarde desta quinta-feira a reeleição em primeiro turno do deputado Rodrigo Maia para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Representante do bloco governista formado por 13 partidos, o deputado do Democratas do Rio de Janeiro venceu outros 5 candidatos na disputa pelo mais alto cargo da casa. Você vê agora na reportagem de Dini Moraes os principais acontecimentos que levaram à reeleição de Rodrigo Maia. A sessão foi aberta quase que pontualmente às 9h09, mas somente por volta do meio-dia é que deputados, assessores e jornalistas lotavam o plenário da Câmara. A ordem dos oradores candidatos à presidência foi definida em sorteio. Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, que tentava a recondução ao cargo, relembrou os 7 meses como presidente da Câmara dos Deputados, eleito depois da cassação de Eduardo Cunha. Conseguimos, com muito equilíbrio coletivo, com muita harmonia, conduzir os trabalhos dessa casa no momento onde as relações pessoais, inclusive no plenário, eram de um radicalismo nunca antes visto nessa casa. Acho que chegamos à data de hoje com um novo ambiente na relação na nossa casa e da relação da nossa casa com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário. O deputado também defendeu que a Câmara retome o protagonismo na cena nacional. Um parlamento reformista. Um parlamento que entregue em 2018, pelas suas iniciativas e também pelas do governo, um país crescendo, um país gerando emprego e com taxa de juros decrescente. Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, condenou o que ele chamou de submissão do Poder Legislativo ao Supremo e reforçou a necessidade de o Congresso recuperar a credibilidade. Temos que ter um presidente da Câmara que tenha autoridade e tenha posição, tenha altivez, não tenha que ficar de joelhos para esse ou aquele poder. Jovair Arantes, do PTB de Goiás, foi na mesma linha. Reforçou que a Câmara dos Deputados precisa ser ativa para recobrar o prestígio. A Câmara precisa mostrar à sociedade que aqui se trabalha e muito. Não pode continuar sendo tratada como um puxadinho do Executivo ou do Judiciário, ou de quem quer que seja. Júlio Delgado, do PSB de Minas, disse que as propostas dos candidatos a presidente são sempre as mesmas e difíceis de serem cumpridas. Eu podia começar aqui, amigos deputados e deputadas, a fazer um discurso, deputado Célio, falando sobre as propostas dos deputados, sempre as mesmas. Quem aqui tem mais de um mandato, ou quem chegou nessa legislatura e a renovação foi mais de 43%, deputado Fontana, já escutou esse discurso? André Figueiredo, do PDT do Ceará, defendeu que o presidente da Câmara tem de se manter neutro. Não pode ser um instrumento de chantagem perante o Poder Executivo, como foi há pouco tempo, e também não pode ser um mero carimbador da vontade do chefe do Poder Executivo, como está sendo agora. Única mulher na disputa, Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, ressaltou que o novo presidente precisa ouvir a população.
atuar programaticamente na Câmara, com pautas estabelecidas de acordo com o interesse da sociedade, resgatar a dignidade da Casa do Povo, onde a cidadania tenha livre acesso e não seja enxotada nem discriminada. Nos bastidores, a vitória de Rodrigo Maia, do Democratas, já era esperada. Mas ninguém imaginava que ele fosse vencer com tanta folga. Foram 293 votos, 40 a mais do que o necessário para ocupar o segundo posto na linha sucessória da presidência da República. Como presidente da Câmara dos Deputados eleito, Rodrigo Maia disse as prioridades legislativas para este ano. Comandei a votação das matérias econômicas do governo. Isso sinalizou de forma clara para os parlamentares da base e para a sociedade que a minha continuação na presidência da Câmara dava tranquilidade para essa agenda. É isso que vai acontecer. Nós vamos ampliar o debate, como pediu a oposição, como pediu o PSB, das matérias polêmicas, como a previdenciária e a trabalhista, mas nós vamos avançar na votação dessas matérias. Nós tivemos um erro no crédito. A matéria, na verdade, é de Aline Machado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que deve instalar na próxima semana as comissões especiais da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Dos 513 deputados que integram a Câmara, 504 votaram na eleição para o cargo de presidente. Depois do vencedor, Rodrigo Maia, com 293 votos, o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, ficou em segundo lugar com 105 votos. Já o candidato André Figueiredo, do PDT do Ceará, teve 59 votos. O deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, 28. A deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, 10. E o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, 4 votos. O painel eletrônico registrou 5 votos em branco. Depois de eleger o presidente, os deputados votaram na escolha dos outros 10 membros da mesa diretora. São 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. Esses cargos são distribuídos de acordo com o princípio da proporcionalidade. Assim, os partidos ou blocos partidários com maior número de deputados na casa escolhem os cargos que desejam ocupar. Uma das vagas é reservada a integrante da minoria, ou seja, o maior partido de oposição. A sessão preparatória para a eleição da mesa diretora começou com uma polêmica. Um ato do então vice-presidente da Câmara, deputado Valdir Maranhão, impugnou 6 candidaturas. Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, que concorria à primeira vice-presidência. Valtenir Ferreira, do PMDB de Mato Grosso. Caio Manissoba, do PMDB de Pernambuco. E Jaime Martins, do PSD de Minas, que se candidataram para a primeira secretaria. Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, disputava a 4ª secretaria, e o deputado Takayama, do PSC do Paraná, que disputava um cargo de suplente de secretário. Na maioria, os deputados foram impedidos de concorrer em razão de um acordo feito entre os líderes partidários, que já haviam definido quais partidos teriam direito a cada cargo na mesa. A decisão causou conflitos e atrasou o início da votação. Os deputados impugnados levantaram questões de ordem, alegando que a medida contrariava o regimento interno. A arbitrariedade do indeferimento da candidatura avulsa de parlamentar pertencente a partido integrante de bloco parlamentar para o cargo da mesa destinado ao referido bloco configura arbitrariedade injustificável que macula a eleição para a mesa diretora. O então primeiro secretário, Beto Mansur, que presidia a sessão, não aceitou as questões de ordem. Qualquer tipo de recurso que pudesse ser feito ou que devesse ser feito para quem se achou impedido de se candidatar, deveria ser feito após essa reunião, e existiam lá diversos assessores destes parlamentares, dos diversos partidos, até às 9h07 da manhã, eu não acredito, quando se iniciou a ordem dessa sessão. Ao final, o deputado Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, foi eleito para a primeira vice-presidência da Câmara. A segunda vice-presidência vai ser ocupada pelo deputado André Fufuca, do PP do Maranhão. O deputado Giacobo, do PR do Paraná, foi o escolhido para a primeira secretaria. Para a segunda secretaria, foi eleita a deputada Mariana Carvalho,
do PSDB de Rondônia. O terceiro secretário é o deputado JHC, do PSB de Alagoas. Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, vai ocupar a 4ª secretaria. Para as 4 vagas de suplente de secretário foram eleitos os deputados Dagoberto, do PDT do Mato Grosso do Sul, César Halum, do PRB do Tocantins, Pedro Uquizai, do PT de Santa Catarina e Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo. Parlamentares da base de apoio ao governo Temer comemoraram a expressiva vitória do deputado Rodrigo Maia para o cargo de presidente da Casa. Já a oposição previu dificuldades para o Palácio do Planalto nos próximos meses. Veja agora como repercutiu o resultado das eleições aqui na Câmara. Entendo que era o melhor nome para continuar a agenda que o Brasil tem para as reformas. Nós vamos ter um ano muito complicado, um ano muito difícil e, portanto, precisamos de uma condução tranquila e equilibrada, como o deputado Rodrigo Maia vem conduzindo a Câmara dos Deputados nesses últimos 6 meses. O que a gente espera é que a Câmara dos Deputados não vote sem ampla discussão com a sociedade brasileira as matérias que já estão anunciadas, como reforma da Previdência, como reforma, entre aspas, trabalhista. O que a gente quer é que a sociedade brasileira participe muito da discussão dos temas que já estão aqui colocados para votação ou previstos para o ano de 2017. A gente vê com preocupação a eleição de Rodrigo Maia. Ele demonstrou no espaço curto de tempo a maneira talentosa que ele tem de conduzir os trabalhos, buscar consenso, ouvir bastante, né? E uma pessoa independente no que diz respeito às medidas que o Congresso tem que votar agora. A Câmara Federal tem uma responsabilidade enorme para que o país volte a crescer, volte a gerar recursos, volte a gerar renda. É dentro dessa linha que nós queremos o nosso partido PSDB atuando com o presidente Rodrigo Maia. Eu acho que o grande perdedor de hoje é o Michel Temer. Ele sai com a grande crise no PMDB, sai com a crise no PSDB e efetivamente tem todas as digitais do governo na vitória de Rodrigo Maia. Agora é o momento da gente unir todos e fazer aqui uma Câmara de Parlamentares onde que a gente possa ouvir os anseios das ruas e, sobretudo, fazer as transformações necessárias e fazer muito mais que isso, trabalhar muito pelo Brasil. Eu acho que esse resultado não representa um enfraquecimento da oposição. Esse resultado, pelo contrário, ele representa que a oposição deve aumentar as suas votações aqui no Congresso, porque eu acho que vai sair muita gente magoada com o Palácio do Planalto. Vamos conhecer agora um pouco mais do perfil político de Rodrigo Maia, reeleito nesta quinta-feira para a presidência da Câmara dos Deputados, pelos próximos 2 anos. Rodrigo Maia é deputado federal pelo Rio de Janeiro há 5 legislaturas consecutivas. Foi eleito para o primeiro mandato em 1998. Na Câmara dos Deputados, foi um dos líderes do Partido Democratas durante as investigações do escândalo do Mensalão. Foi presidente do partido entre 2007 e 2011. Rodrigo Maia foi relator da proposta de reforma política em 2015 e, no ano seguinte, sucedeu o deputado cassado Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Foi eleito pelo plenário no segundo turno com 285 votos. Durante a presidência dele, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, o projeto de lei complementar, que muda as regras e tabelas do regime tributário, conhecido como Super Simples, e a proposta que muda a forma de exploração do petróleo da camada pré-sal. A eleição para a mesa diretora movimentou a Câmara dos Deputados desde o início do dia. Na disputa entre os candidatos, teve panfletagem e até corpo a corpo minutos antes da votação. A repórter Cassiana Tormin acompanhou os bastidores desse momento histórico que você vê agora na nossa reportagem. O dia começou fechado, tempo nublado e o prédio do Congresso Nacional protegido. Uma grade foi montada do lado de fora para isolar as entradas do Senado e da Câmara dos Deputados. A visitação foi suspensa e o acesso restrito aos parlamentares e funcionários.
Mesmo assim, o movimento começou logo cedo. O pessoal da organização aproveitou para fazer os últimos ajustes antes da sessão de eleição da nova mesa diretora. O material de campanha foi intensificado por todos os lados, especialmente nas portarias e corredores por onde passariam os deputados. E teve até grito de guerra dos cabos eleitorais. O Salão Verde, que dá acesso ao plenário das votações, abrigou os profissionais da imprensa, que eram muitos. E os candidatos, antes de entrarem no plenário, demonstravam otimismo e confiança. Fizemos uma campanha onde buscamos unificar um campo político, um campo democrático e progressista, e conseguimos praticamente atingir nosso objetivo e vamos à luta nesse processo. Fizemos um trabalho muito importante e o trabalho não foi de um mês, de 2 semanas. O trabalho é de 22 anos. Então acredito que hoje nós vamos ter um resultado muito positivo dessa convivência que eu tive historicamente aqui dentro da casa. Eu acho que eu tenho o meu voto e ainda estou procurando conversar com os deputados para que a gente possa ter um bom resultado nesse primeiro turno. Antes de começar a votação no plenário, a deputada Benedita da Silva anunciou a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia e os deputados fizeram 1 minuto de silêncio. Depois da homenagem, os deputados retomaram a campanha. Aqui dentro do plenário, os candidatos também aproveitaram para pedir votos até o último minuto. E como os deputados hoje foram os eleitores, o espaço foi todo ocupado por material de campanha. Panfletos e adesivos foram distribuídos com os nomes e as propostas de trabalho. E o mais importante, muita conversa e a tentativa de conquistar mais apoio e mais voto. Mas quando começou a votação, foi preciso um pouco de paciência. As 14 urnas instaladas dentro do plenário não foram suficientes para evitar as filas. Depois de cerca de 1 hora, a votação foi encerrada e já proclamado o resultado. O deputado Rodrigo Maia foi eleito no primeiro turno e a vitória foi comemorada com abraços e muita euforia. E depois da sessão preparatória que elegeu a nova mesa diretora da Câmara, deputados e senadores se reuniram no plenário Ulisses Guimarães para a abertura do ano legislativo no Congresso Nacional. E o tema dominante foram as reformas que o governo espera votar para superar a crise. Deputados e senadores fizeram 1 minuto de silêncio em memória da ex-primeira-dama do país, Marisa Letícia, que morreu nesta quinta-feira. E como acontece tradicionalmente, logo depois do hino nacional, foi lida a mensagem enviada pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo. É quando o presidente da República expõe aos deputados e senadores a expectativa, os temas que mais preocupam e também os planos para o ano de trabalho que está começando. O presidente Michel Temer enviou o texto por meio do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A leitura foi feita pelo senador Gladson Camelli, segundo secretário do Congresso Nacional. Se ao expormos a situação do Brasil, a palavra crise é inevitável. Ao apresentarmos o caminho para o futuro, o termo-chave é reforma. Das missões que temos diante de nós, a mais premente é salvar a Previdência Social. O governo encaminhou ao Congresso proposta de reforma séria e consequente. Sabemos todos que o assunto é sensível, mas é inadiável. O presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, lembrou a importância do Legislativo na superação da crise. Reformar, realmente tem que ser a palavra de ordem do governo e do Congresso Nacional. Precisamos recolocar o Brasil no rumo do futuro. Teremos pela frente um ano intenso. O Congresso, como sempre, ocorre ao longo da história. Será, mais uma vez, chamado a deliberar sobre matérias cruciais. Antes da sessão, foi cumprido o ritual solene em que o presidente do Congresso passa em revista a tropa diante do Congresso. Logo depois, ele sobe a rampa na companhia do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. E eles se dirigem ao plenário já na companhia do ministro Eliseu Padilha, representante do presidente da República.
E os deputados comentaram a mensagem presidencial enviada por Michel Temer. Se, de um lado, a base do governo defende que as reformas são fundamentais, do outro, a oposição busca outras alternativas para a crise. O governo federal pediu ao Congresso a continuidade das reformas. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o que foi aprovado pelo Legislativo no ano passado como teto de gastos já surte efeito estrutural, como a valorização da Bolsa de Valores, da Petrobras e do Banco do Brasil. Sob o ponto de vista da estrutura, nós já conseguimos encaminhar. Agora nós estamos encaminhando a questão conjuntural, que é gerar empregos, fazer com que os brasileiros possam voltar a trabalhar na plenitude e também fazer com que o nosso sistema de saúde e o nosso sistema de segurança recebam as atenções que merecem. A palavra está com o Congresso. Nós temos que produzir 4 grandes reformas esse ano. A reforma previdenciária, a modernização do mercado de trabalho, a simplificação tributária e a reforma política. É uma agenda complexa, difícil, polêmica, mas não há outra forma. Acredito que o Poder Executivo deixou claro a agenda econômica do país como prioridade. Reencontrar o rumo do desenvolvimento, resgatar os empregos perdidos, fazer o Brasil voltar a crescer. E o parlamento tem uma contribuição muito forte a dar nessa missão desafiadora. A oposição não acredita em reformas sem diálogo com a população. Nós temos um compromisso e achamos que a mesa vai cumprir esse compromisso de fazer com que o debate seja feito sem atropelo. E sendo feito sem atropelo, a sociedade brasileira vai acompanhar e vai rejeitar essa reforma. Acho que a pressão da sociedade vai impedir que ela seja aprovada na casa. A oposição caberá ao Partido dos Trabalhadores, que tem a maior bancada, a se organizar para fazer um bom debate aqui na Câmara com o povo brasileiro e, ao mesmo tempo, começar a apresentar alternativas, saídas para a crise, porque a crise continua. Os deputados também comentaram a ausência de um representante do Poder Judiciário durante a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos. O Supremo sofreu um baque muito grande com a morte do ministro Teori Zavascki, a presidente ministra Carmen Lúcia, que com certeza ela não está realmente em momento de fazer visita de cortesia. Ela sabe que aqui a Câmara, o Senado, o Congresso vai cumprir a missão nossa, como o Supremo vai cumprir a missão deles. O momento é tenso, né? Os poderes harmônicos e independentes, como reza a Constituição, não estão lá tão harmoniosos assim. E a sua independência, volta e meia, é atingida, é ferida ou é questionada por decisões de cá e de lá, mandado judicial, ou comunicação que não é acolhida, ou intervenção na dinâmica interna de um poder sobre outro. Enfim, o momento é tenso, sim. Reeleito para a presidência da Câmara, Rodrigo Maia terá pela frente vários desafios. Entre eles, conduzir a votação de mudanças polêmicas que têm reflexo direto na economia do país, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Não importa se você gosta ou não de política, se você acompanha ou não o que acontece aqui no Congresso Nacional. Provavelmente este ano, em algum momento, você vai se pegar olhando para esse plenário cheio de deputados, decidindo assuntos que podem mudar a sua vida. A promessa é que passem por aqui reformas de diversos setores, que, por causarem muita divergência, não conseguem avançar há anos. Em 2017, os deputados podem aprovar novas regras para as aposentadorias, para as contratações com carteira assinada e até para o transporte de pessoas nas grandes cidades. A primeira das grandes polêmicas do ano deve ser a reforma da Previdência. A proposta do governo cria a idade mínima de aposentadoria, que passa a ser de 65 anos. Também aumenta o tempo mínimo de contribuição, que passa de 15 para 25 anos. Isso para todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos. Só ficaram de fora os militares. Todas essas mudanças na Previdência atingem diretamente os planos do delegado Matsui. Por que, Matsui? Como eu ingressei no serviço público aos 21 anos de idade, como policial rodoviário federal, pelas regras atuais, minha aposentadoria se daria aos 51 anos de idade, ou seja, com 30 anos de contribuição. Entretanto, com essa mudança
pretendida na Previdência, eu teria que trabalhar 19 anos a mais para ter direito não à paridade, mas a 100% da média da contribuição. Vai ter menos gente contribuindo e mais gente recebendo benefício. Então, nessa situação que já impactou os Estados Unidos, já impactou o Canadá, a Europa, etc., você tem que regularizar e modificar a Previdência Social. O que se tentou fazer aqui no Brasil várias vezes, mas agora é urgente. Eu considero que é possível que saia bem menos grave do que o que está, mas nós vamos trabalhar inicialmente para obstruir. Nós não temos acordo com esse governo, vamos trabalhar para obstruir. Se eles passarem, nós vamos emendar para mitigar o impacto. A nossa estratégia é de obstrução para não passar nada. A aprovação da reforma da Previdência é a garantia de que nós vamos ter uma Previdência no país que ela vai verdadeiramente permitir que, independente da idade, os aposentados pensionistas possam ter a garantia que a sua contribuição vai lhe dar a certeza de que eles terão o direito a essa aposentadoria. A relação entre patrão e empregado também está para mudar. Entre as propostas do governo que já estão no Congresso Nacional, a que causa mais polêmica é a que permite que acordos coletivos valham mais que a CLT, a consolidação das leis do trabalho. A ideia é que a jornada de trabalho também possa ser negociável. O que você acha dessa possibilidade? Eu acho interessante, né? Desde que a classe patronal seja justa, seja honesta, né? Que haja realmente esse acordo entre patrão e empregado, né? E para o empresário, essa valorização da negociação é interessante? Para a classe empresarial é de grande valia essa negociação entre empregado e trabalhador. A gente acha que uma negociação coletiva, como nos acordos coletivos que a gente já tem, é de grande valia não ter intervenção do Estado. Um assunto que já tem data para ser votado no plenário da Câmara é o que cria regras para o transporte individual de passageiros. A princípio, isso é marcado para o começo de abril. Os deputados estão tentando achar um consenso sobre o texto, mas a princípio é obrigatória a identificação do carro e do motorista, proibindo assim transporte em carros particulares. O aplicativo Uber, ele é concorrência desleal com os taxistas, né? Porque nós temos custo de qualificação, nós pagamos impostos, nós temos limite de carros e eles não. Mas tem o outro lado. A proposta, do jeito que ela está, ela na prática inviabiliza o funcionamento de serviços como o Uber do jeito que eles atuam hoje. A intenção é de vir mostrar que existem outras maneiras de funcionar. O mesmo serviço de transporte de passageiros, porém com uma qualidade diferente, um serviço diferente e uma flexibilidade melhor. Também na lista de assuntos urgentes estão mais de 20 medidas provisórias editadas pelo presidente Michel Temer, mas que ainda não foram avaliadas aqui pelo plenário da Câmara. Elas precisam ser votadas ainda neste primeiro semestre para não perder a validade. Isso vai se somar à reforma política, que tem prazo para acontecer. As alterações precisam virar lei até outubro para valer nas eleições do ano que vem. Por isso, uma comissão de deputados corre contra o tempo para negociar novas regras para pontos como financiamento de campanha, fim da reeleição e do voto obrigatório. E a Câmara ainda precisa votar mudanças já aprovadas no Senado, que acabam com as coligações nas eleições proporcionais, ou seja, de vereadores e deputados, e que cria a chamada cláusula de barreira. E uma última informação. O presidente da República, Michel Temer, assinou nesta quinta-feira a nomeação do deputado Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia, como novo ministro da Secretaria de Governo. Embaçaí entra na vaga deixada por Gedel Vieira Lima e ficará responsável pela articulação política do Palácio do Planalto junto ao Congresso Nacional. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. E nesta sexta-feira é dia de edição especial da Revista da Câmara, com os principais momentos da eleição da mesa diretora e do início dos trabalhos legislativos. É às 8 da noite. Não perca! Encerramos esta edição com as imagens de hoje dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau!